Pai do Senhor, meus irmãos, por gentileza, eu convido a todos a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 14, por favor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite. A Ele seja o poder, a força, a honra, a majestade para todo sempre. Só Ele é digno, só Ele é merecedor de toda a glória, de todo louvor. Só Ele é digno do seu aleluia, do seu glória. Só Ele é digno da sua atenção. Só Ele é digno e merecedor que você se levante, saia da sua casa depois de ter passado um dia difícil de trabalho, ter tomado aquele banho, trocado de roupa e ter vindo para a sua casa para ouvir a palavra dEle, para louvar Ele. Só Ele é digno do teu esforço e pode ter certeza que nada daquilo que nós fazemos para Deus ficará sem a sua recompensa. Se Ele não recompensar em vida, Ele recompensará na eternidade, irmãos. Pode ter certeza. O pastor confessou um pouco aqui da tribulação do dia de hoje. Não é fácil. É complicado como pastor de igreja. A sua função ministerial, a atividade também de exercer ali o trabalho para trazer o pão de cada dia para a mesa. Mas Deus concedeu a vitória a Ele, concedeu a vitória a você também de estar aqui nessa noite. Tenho certeza que cada um aqui tem suas guerras particulares, as suas lutas diárias, seus desafios diários a serem vencidos. E o Senhor tem te dado vitória, o Senhor tem te abençoado. Como aqui foi pedida oração para um de nossas irmãs que se encontra enferma, ao mesmo tempo que o obreiro Adesso testemunhou ali rapidinho, falou, também passou por uma dificuldade. Pode ter certeza que tudo isso tem sido o cuidado do Senhor para conosco. Tudo isso tem sido o zelo de Deus para conosco. As lutas elas vêm, as dificuldades vêm. Daqui a pouco vamos para casa, vamos deitar ali a cabeça no travesseiro, vamos acordar amanhã para um novo dia. E mais lutas virão, mais dificuldades virão. Mas tenha certeza que o Senhor está contigo em cada uma dessas adversidades. É mais um dia para lutar, é mais um dia para guerrear, mas é mais um dia também para você chegar no final do dia e dizer, até aqui o Senhor me ajudou, eu tenho vencido e a Ele seja a glória. Irmãos, capítulo de número 25 de Mateus. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradeço ao pastor a confiança, fico temo, mas estou entregue nas mãos do Senhor e peço que Ele fale ao meu e ao seu coração nessa noite através dessa palavra, a partir do versículo 14, que diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel.
Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Versículo 24. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tens lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Por gentileza, eu convido a toda a igreja nessa noite a sua atenção para que a gente possa meditar um pouco nesse trecho que nós lemos nesse instante. Essa parábola que nós lemos nessa noite, ela faz parte de um conjunto de parábolas que o Senhor Jesus proferiu quando ele falou um último sermão que foi feito por ele, um sermão escatológico, um sermão que diz respeito à doutrina dos últimos dias, das últimas coisas. E quando o Senhor Jesus começa a tratar a respeito das últimas coisas, conversando até com seus discípulos, Jesus ele profere essa parábola. E uma parábola, irmãos, que ela tem um endereço certo, ela tem um objetivo certo, ela tem um alvo. Essa parábola ela é endereçada aos servos dele, aquelas pessoas que optaram e se entregaram e decidiram dedicar a sua vida à obra, à causa de Cristo. É uma parábola que ela não é endereçada a muitas pessoas, é um grupo seleto. Um grupo seleto que nessa noite eu posso até olhar e visualizar daqui uma parte desse povo. Um grupo seleto que está espalhado nos 4 cantos dessa terra. E eu convido a você a meditar um pouco, porque a partir do versículo 14 a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus ele faz uma comparação e diz: o reino dos céus, ele inicia esse sermão falando acerca do reino dos céus, vai ser semelhante a um homem que, ausentando-se para longe, chama os seus servos e confia aos seus servos os seus bens. É interessante a gente observar e notar que, quando você tem algo de sua propriedade, quando você tem algo da sua estima, algo que é seu, você não confia a qualquer pessoa, você não confia a um qualquer. Algo que é de sua propriedade, você não vai pegar alguém que vai passar na sua rua, em frente à sua casa, que você nunca viu, que você não sabe o nome, que você não sabe a procedência, de onde vem e para onde está indo. Você não vai entregar uma propriedade sua, algo de valor seu, a esse alguém estranho que você não conhece. Você só confia o que é seu a alguém de sua confiança, alguém próximo de você,
Alguém que você tem plena confiança, tem plena certeza que vai cuidar daquilo que é seu, como se fosse você mesmo. Então, aquele senhor chama aqueles servos, homens de sua confiança, homens de seu ciclo, homens que estavam próximos de si, dele, para confiar o que era dele, para entregar o que era dele. E ausentou-se para longe, seguiu para uma viagem. Esse primeiro versículo, já trazendo para a nossa realidade cristã, nós podemos tomar duas lições. A primeira é que nós cristãos, nós somos uma espécie de mordomos. Nós somos uma espécie de servos que temos confiado em nossas mãos algo para administrar que não é nosso. Que nós temos sobre nossa confiança, sobre nossa responsabilidade, sobre nossos cuidados, algo muito valioso, muito precioso, que não nos pertence. A mordomia, ela trata disso. O mordomo, ele é uma espécie de servo-chefe, que ele é encarregado de atuar no cuidado dos bens de seu senhor, de fiscalizar a respeito dos serviços que é prestado na propriedade do seu senhor, de cuidar daquilo que é de posse de seu senhor, e de zelar por aquilo que é do seu senhor. Aqui nós já tiramos a segunda verdade desse versículo. É que nós trabalhamos com aquilo que não é nosso, que não nos pertence. Embora muitos homens, de forma errônea e enganada, acham que atuam dentro da casa do Senhor com um sentimento de posse, achando que aqui pertence a Ele, eu vim nessa noite, e Deus te trouxe nessa noite para nos atualizar que essa obra, ela não é pertencente a homens. Que esse trabalho, ele só subsiste até os dias de hoje, porque ele não foi fundado por homens, porque ele não foi administrado por homens, porque ele foi cuidado pelo Senhor deste lugar. Vamos lembrar do conselho de Gamaliel: se essa obra é de homens, deixe ela correr, porque por si só ela se destruirá. Mas se não for, tenha cuidado de vocês não estarem contendendo contra o próprio Senhor Deus. Nosso trabalho local está às portas de completar 60 anos. Nós pertencemos ao ministério que tem mais de 100 anos aqui de trabalhos prestados nesse país, nesse estado, de serviço prestado ao reino de Deus, de algo que foi confiado a uma geração, que foi entregue a uma geração, e essa geração passou para uma mão de outra geração, até chegar aos dias de hoje, sabendo, tendo a convicção de que nós estamos trabalhando com algo que não é nosso, de algo que tem um dono, e que esse dono em breve virá para prestar contas daquilo que é dele. Então o dono chamou seus servos, confiou aquilo que é dele, e é interessante que ele fala nesse versículo 14: de acordo com a capacidade de cada um deles. Vale a pena a gente prestar atenção e observar um pouco a respeito dessa palavra, de acordo com a capacidade de cada um deles, porque o Senhor Jesus, ele fala que esse homem chama 3 servos, e a um desses servos ele entrega 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E ele diz que o critério que ele utiliza para fazer essa distribuição é a capacidade.
Mas nessa noite eu chamo a sua atenção, porque nós estamos falando acerca do reino de Deus. E o reino de Deus, ele não trabalha, ele não atua com uma iniciativa privada lá fora. O reino de Deus, ele não escolhe os seus colaboradores pelo um currículo, por um pedaço de papel frio, onde você pode colocar lá seus inúmeros cursos, as suas inúmeras qualificações, a quantidade de idiomas no qual você é fluente. Se você fala inglês, se você fala francês, se você fala alemão. Ele não quer saber se no teu currículo tem uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado. Porque os critérios do reino de Deus, eles não são os mesmos critérios utilizados pelo mundo lá fora. Talvez o homem pode chegar aqui hoje, nessa noite, achando que o bom currículo dele, a boa capacidade dele profissional, as qualidades que ele tem, de repente de liderar, de repente de palestrar, de repente de conduzir, de administrar, pode fazer dele um homem apto a estar diante de Deus e servir a Deus. Engano do homem. Porque os critérios do reino de Deus são outros. Os critérios do reino de Deus envolvem humildade. Os critérios do reino de Deus envolvem os frutos do Espírito. Os critérios do reino de Deus envolvem conhecer a Cristo. Os critérios do reino de Deus envolvem intimidade com Cristo. Os critérios do reino de Deus envolvem uma vida de estar com Cristo. Então, que tipo de capacidade é essa que aquele homem observa naqueles servos, que faz com que ele dê a um mais e a outro menos para administrar? Queridos, é a capacidade de se doar, é a capacidade de entrega, é a capacidade de devoção, é a capacidade de renúncia. Basta a gente analisar. Não somos todos iguais aqui dentro desse ajuntamento santo nessa noite. Cada um de nós temos as nossas particularidades. Cada um tem o seu contato com Deus. Cada um tem a sua vida com Deus. Cada um tem a sua intimidade com Deus. Cada um vive a sua vida com Deus. Mas o fato é que sempre vai ter pessoas que se doam a mais a causa de Deus e outras menos. Ah, mas eu tenho um sonho, eu gostaria de ser um pastor na casa do Senhor. Mas será que você está preparado para se entregar como um pastor se entrega? Será que você tem a capacidade de se doar como alguém dessa forma, de que está nessa posição se doa? Eu tenho um sonho, irmão Ferreira, de ser um missionário. É bonito viajar fora do país, fazer missões interculturais, pregar o evangelho fora, plantar igrejas, ministrar o evangelho. Mas será que você tem a capacidade de se renunciar à sua vida, à sua terra natal, à sua família, e para uma terra distante, pessoas distantes, língua diferente, cultura diferente, para pagar o mesmo preço que aqueles que estão lá pagando? São capacidades diferentes de doação de vida para o reino de Deus.
Não, irmão Renê, eu estou muito bem, eu tenho a minha vida com Deus, eu sirvo a Deus, mas é que eu tenho a minha empresa, eu tenho que cuidar da minha empresa, eu preciso estar presente na minha empresa, eu cuido dos meus negócios, eu não posso deixar. Tudo bem, eu compreendo, eu te entendo, Deus te abençoe, Deus te prospere, mas não queira invejar, não queira estar no lugar daquele que está pagando o preço para conduzir a obra de Deus, que está vivendo a obra de Deus 24 horas na sua vida. Vidas diferentes, preços diferentes, cargos diferentes, cobranças diferentes. Ou você acha que aquele que recebeu 5 talentos, ele seria cobrado da mesma quantia que o que recebeu 1? Não! Ele recebeu 5, ele tinha que trabalhar com aqueles 5. É mais responsabilidades, são mais coisas para administrar, para fazer, multiplicar no reino. E a gente consegue perceber, Ferreira, a capacidade de doação daquele servo, porque a partir do momento que o Senhor se ausenta para longe, qual a primeira coisa que eles fazem? Versículo de número 16. Projeta aqui, por favor, versículo 16. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles. Sabe o que isso significa? Desprovido de distrações. Ele não perdeu tempo com aquilo que não importava. Recebeu 5 talentos. O meu Senhor confiou às minhas mãos aquilo que é dele. Ele poderia ter guardado, ter ido resolver os problemas deles particular. Poderia ter saído para cuidar da família. Depois eu negocio isso aí, eu tenho tempo. Sabe lá quando é que o meu Senhor volta? Tenho tempo para trabalhar isso daqui. Eu tenho tempo para fazer isso aqui prosperar. Eu sou bom em negociar. Eu vou conseguir, vai dar tempo. Não, ele não pensou nisso. Ele saiu imediatamente para trabalhar aquilo que ele recebeu. Aleluia. Aleluia. Não, você observa que não houve uma procrastinação. Ele não perdeu tempo com coisas que não iam fazer com que ele multiplicasse aqueles talentos. Imagina aquele rapaz recebendo 5 talentos, olhando para o que recebeu 2 aqui, ó. Ei, vamos lá, vamos trabalhar, vamos cair em campo. A Bíblia diz no versículo posterior: do mesmo modo que recebeu 2. O que recebeu 2 não ficou. Eu recebi 2, ele 5. Eu estou com 2, ele com 5. Não questionou. Por quê? Porque eu recebi 2. Eu poderia ter recebido 5 também. Ele é melhor do que eu. Aleluia. Se contente com aquilo que Deus confiou a você. Trabalhe aquilo que Deus confiou a você. Faça bem feito aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Trabalhe com aquilo que Deus lhe confiou. A Bíblia diz que o que recebeu 2 olhou para os 5 e saíram, partiram para negociar. Foram trabalhar. Eu tenho 5, você tem 2, mas é tudo do nosso Senhor. Vamos fazer isso aqui para multiplicar. No final vai voltar para as mãos dele. A glória é para ele, é dele, para ele. Aleluia! Aleluia. Queridos, eles saíram para fazer o que lhe competia fazer. O que eles tinham que fazer? Negociar os talentos. Então eles saíram para negociar, saíram para trabalhar, caíram em campo, foram para o terreno trabalhar.
foi que aconteceu? O que recebeu 5, ganhou outros 5, multiplicou. Sabe por quê? 1 Coríntios 3, 6. 1 Coríntios 3, 6, nós temos a resposta disso. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O reino de Deus é assim. Nós só podemos fazer aquilo que nos compete fazer, e somente até onde a gente consegue ir. O que é que o ser humano pode fazer? Plantar. O outro quer ajudar? Quero ajudar, então regue, meu filho. Ele pode regar. Eu posso plantar mais? Posso, plante. E o outro pode vir, pode regar, e assim cada um vai fazendo a sua parte. Onde é que Deus entra? É fazendo nascer e brotar essa semente e dando crescimento. É fazendo esse talento multiplicar, dar fruto. Não é preocupação minha ou sua o resultado que vai dar. A sua e a minha preocupação como igreja, como obreiros, é trabalhar, é cair em campo e fazer a nossa parte, plantar a semente, regar a semente, e pode ter certeza que Deus vai honrar o teu trabalho, e o crescimento Ele vai dar. O resto é consequência. Vai crescer, vai dar fruto, vai frutificar, vai gerar outras, vai dar mais frutos, e tudo isso é dele. Aleluia. Mas e aí? Que recebeu 5 fez a parte dele, que recebeu 2 também. Saíram para negociar, saíram para trabalhar. E o que recebeu 1, foi que ele fez. Versículo 18. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Preste bastante atenção, por favor, nesse momento. Porque eu não quero me identificar com esse trecho. E eu não queria que ninguém se identificasse com esse trecho. Mas é necessário expor. Porque caso algum de nós venhamos a nos identificar nesse momento dessa parábola, nós podemos usar essa noite para a gente pegar nossa pazinha, cavar, limpar esse talento e correr atrás dos 5 e dos 2 que estão lá no campo trabalhando, ver se dá tempo. Que a Bíblia vai dizer que esse que recebeu 1, só recebeu 1. Mas se ele recebeu 1, o Senhor dele confiou que ele podia trabalhar esse 1 que ele recebeu. Foi motivo de honra ele receber a confiança de seu Senhor também, só por esse 1. Mas tem gente que não se contenta só com 1 talento. Porque o outro recebeu 5, recebeu 2, não vou fazer nada não, vou cavar e vou guardar. Que eu poderia ter recebido 5. Eu poderia estar com mais. Que eu tenho capacidade para mais, tem mesmo. Eu poderia estar trabalhando com aqueles 5 ali. Aquele que recebeu 5 nem é tão bom, olha aí. Nem é tão bom negociando. Eu acho que eu negociaria melhor que ele. Vou trabalhar com 1 não, eu sou melhor que isso aqui. Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de nós. Vou fazer o seguinte, vou cavar e vou guardar. É engraçado que o Senhor Jesus poderia ter usado nessa parábola qualquer outra coisa. Quer dizer que ele guardou na carteira, que ele guardou num baú, guardou numa gaveta, guardou em qualquer lugar, num vaso. Mas ele colocou na terra. É como se ele dissesse assim: aquela pessoa desprezou
e colocou aonde os homens passam e pisam aquilo que é meu. Colocou na parte mais baixa a terra. Quando o homem quer se humilhar, o que é que Deus diz que ele faça? Coloque a cara onde? No pó, que é a parte mais baixa aonde um homem pode descer para se humilhar. Pó, sinal de humilhação, é que você desceu. E aquele homem fez isso com o seu único talento, que aquele Senhor confiou a ele. Colocou no pó, na areia. Desprezou aquilo que era de seu Senhor. Desprezou aquilo que era sagrado. Desprezou aquilo que era sagrado, aquilo que era precioso, aquilo que é santo, aquilo que deve ser prestado conta diante do seu Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes é mais fácil você se esconder. É mais fácil você esconder do que você ir para a batalha. Do que você arregaçar as mangas, afrouxar um pouco a gravata e cair em campo para trabalhar. Gênesis capítulo 3, versículo 8, a Bíblia fala que quando Adão e Eva se dão conta que pecaram, a Bíblia vai dizer no versículo 8, capítulo 3, versículo 8: Adão e Eva se esconderam ao ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É mais fácil se esconder do que prestar contas. Jonas capítulo 1, versículo de número 3, a Bíblia vai dizer que Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, foi para um barco e se escondeu lá dentro da proa do barco. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 3, Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, versículo de número 9, ali entrou numa caverna, onde passou a noite. 3 exemplos de 3 pessoas que preferiram se esconder. Aliás, 4, porque no primeiro exemplo nós temos 2 pessoas conjugadas, Adão e Eva. O primeiro casal se escondeu por vergonha. Jonas se escondeu para fugir a uma responsabilidade. E Elias se escondeu por medo. Cada qual com a sua motivação. Se foi por medo, se foi por vergonha, ou se foi para fugir uma responsabilidade. Mas a conduta de todos foi a mesma: se esconder. Mas o casal de trás da árvore tiveram que sair de trás da árvore para ficar frente a frente com Deus. O homem que se escondeu no barco, tiveram que jogar ele no barco e foi parar no ventre do peixe para conversar com Deus. E Elias foi visitado por Deus dentro daquela caverna. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém esconde nada de Deus. E não há nada encoberto diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós havemos de tratar. O homem cavou e escondeu o talento, porque é muito mais cômodo você deixar guardado. Enquanto os outros estão lá no sol, lutando com os 5 talentos, o outro com 2 trabalhando, tentando multiplicar e ganhar algo para o seu Senhor. Ele está lá na sua zona de conforto, acomodado, achando que quando o seu Senhor voltar, não, eu entrego para ele o que ele me entregou, o que ele me confiou, e assim nós ficaremos quites, vai ficar tudo bem. Só que, versículo de número 19, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e
fez um ajuste de conta com eles. O Senhor daquele lugar voltou e chamou os seus servos, tal como ele chamou naquele primeiro dia. E disse: chegou o momento da nossa prestação de contas. Chegou o momento de vocês devolverem aquilo que vocês receberam de mim por confiança. É interessante que o primeiro chega e diz: Senhor, está aqui os 5 talentos que o Senhor me confiou, e está aqui o fruto deles, o resultado deles, outros 5 que ganhei para ti. Deu. Aí o Senhor Jesus, dentro dessa parábola, ele traz essa mensagem dizendo, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de conforto, uma mensagem de avivamento. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Entra no reino do teu Senhor. O Senhor Jesus, ele faz questão de destacar esse ponto. Entra, venha e participe da alegria do seu Senhor. Isso aqui é para destacar aquilo que eu falei no início da mensagem. Nada daquilo que a gente faz para Deus vai ficar sem recompensa, meus irmãos. Vai chegar o dia da nossa prestação de contas, onde todos nós estaremos diante do nosso Senhor. E o nosso maior prêmio, e o nosso maior salário, e a nossa maior retribuição do que nós temos feito por Ele, para Ele, é escutar dele: servo bom e fiel, entra para o gozo, para o reino do teu Senhor. Você já parou para imaginar, para pensar, escutar isso da boca do teu próprio Senhor, do nosso próprio Cristo, estendendo as mãos e apontando para a eternidade, para os portões abertos da cidade celestial, dizendo: essa cidade foi preparada para você mesmo. Lá na terra foi dor, lá na terra foi luta, lá na terra foi trabalho, foi suor derramado, foi sol caustigante, mas acabou. Entra no gozo do teu Senhor, porque valeu a pena. Não. O apóstolo Paulo mesmo disse que se esperarmos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa esperança em Cristo se resume a esse evangelho que é pregado muitas das vezes nas rádios, nas televisões, nos programas, nos YouTube aí da vida, onde você vê que sirva a Cristo, que Ele vai te dar uma casa nova, Ele vai te dar um carro zero, você não nasceu para ser derrotada, você nasceu para ser um vitorioso, a sua conta bancária vai crescer, isso, aquilo. Querido, se nós resumirmos a Cristo, servir a Deus somente a isso, nós somos seres miseráveis, porque nós estamos servindo a Cristo para juntar tesouro aonde a traça corrói, aonde o ladrão rouba. Nós devemos ajuntar tesouro no céu, na glória, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, meu querido. Que o nosso trabalho vá frutificando e a nossa recompensa aumentando na eternidade. Porque agora chegou o momento daquele homem que recebeu apenas um. E ele se apresenta diante de Deus, e ele já vem com o discurso pronto, cercado de desculpas, recheado de, quase implorando um pedido de perdão ali, um discurso totalmente: Senhor, sabendo que o Senhor é um homem severo,
que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Peguei, com medo, se justifica. Ele chega se justificando perante o seu Senhor. Desde que o cristão verdadeiro, quem o justifica é Cristo. Em Cristo nós somos justificados, perdoados e redimidos. É apresentar diante de Deus as nossas obras. Senhor, tem misericórdia. O que eu recebi de Ti foi isso aqui. Eu trabalhei a minha vida por Ti, pelo Teu reino, pela Tua casa. Recebe, Senhor, foi o melhor que eu pude fazer. Eu sei, servo bom e fiel, entra, gozo do Teu Senhor. Mas querer se justificar diante do Senhor, querer arrumar desculpas diante do Senhor. Você sabia que eu era tudo isso aí que você está dizendo, e mesmo assim você escondeu? Você não poderia ter pego pelo menos o meu dinheiro e ter colocado aos banqueiros? Porque a lógica disso é, quando você pega o seu dinheiro e você deposita no banco, você está fazendo investimento, uma poupança, em alguma situação lá. Quando você coloca o seu dinheiro no banco, você está dando autorização para aquele banco trabalhar em seu nome. Porque você não pensa que o seu dinheiro vai ficar parado lá, não. O banco está pegando o seu dinheiro e está aplicando em alguma outra situação. O banco ele está fazendo movimentar o seu dinheiro quando você coloca lá. Está emprestando, está usando em financiamento, está usando alguma coisa, e mensalmente ele te repõe de alguma forma. É o que aquele senhor estava dizendo para aquele homem: se você tivesse dado o meu dinheiro para os banqueiros, eles teriam trabalhado com aquilo que é meu. Em outras palavras, aquele homem, ele teve a oportunidade de dizer: tudo bem, o meu Senhor confiou isso aqui a mim, mas eu não tenho condição de trabalhar com isso. Pega aqui, Ferreira, trabalha por mim, faz. Aquele homem teve a oportunidade de dizer: eu recebi isso aqui, mas eu não vou fazer prosperar. Teria sido mais digno ele ter entregue: trabalha, faz multiplicar, isso aqui é do meu Senhor, Ele vai requerer de volta. Eu não posso deixar isso aqui escondido, enterrado. Mas aquele homem preferiu não fazer, ficar com aquele talento, do que entregar para alguém que poderia ter feito prosperar aquela situação. A resposta do Senhor para aquele homem não foi outra: servo mau e preguiçoso. Algumas traduções vão dizer negligente. Você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e dei ao que tem 10. Porque a todo que tem, mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que nós não venhamos a cair na desgraça daquele homem, daquele servo mau, negligente e preguiçoso. Que nessa noite o Senhor possa tocar nos nossos corações e possa nos despertar, porque a obra dele está aí. Os campos já estão prontos para a ceifa. Como é que você pode cooperar? Como é que você pode trabalhar? Tem talento aí de 5, talento de 2, tem talento de 1, tem inúmeros talentos, meu irmão. Procura que você vai se encaixar em algum. Busca, conversa com alguém, procura, se engaja, porque Deus conta com você para a sua obra, Deus conta com a sua vida, Deus conta com o seu trabalho, Deus conta com o seu fôlego de vida, Deus conta com a sua voz, Deus conta com você.
Mas pelo amor de Deus, não deixe enterrado. Pelo amor de Deus, desperta hoje, porque ele vai prestar conta. O servo mau e negligente foi parar na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não despreze aquilo que é santo, não despreze aquilo que é sagrado, não despreze aquilo que foi confiado à igreja de Cristo. Nessa noite, levanta, ergue e saia imediatamente a negociar. Deus abençoe a igreja de Cristo em nome de Jesus.